fiquei tendo convulsão durante uns 5 minutos, mais ou menos. E aí acordei na ambulância, aí fiquei 7 dias na UTI, com o ombro rasgado, os caras colocando o ombro no lugar, tinha fragmento de osso, eles tiveram que tirar fragmento de osso de mim. Lucas Pittimoni, que é economista com 15 anos de experiência no mercado financeiro, é cofundador da Inside Research e da GoPliance, além de escritor de livros como Buy and Foda-se e Tenha Pressa de Viver Bem, sobre estoicismo. E nas horas vagas, Lucas também se dedica à música, sendo multi-instrumentista. Ganância envolve atalho, ambição envolve trabalho. Aí veio o Joesley Day, e aí eu perdi 150 mil reais em 1 minuto. Eu tinha prometido pra mim que eu não queria ser pobre. Nunca. Essa é uma frase meio do Caco Antibes, né? Mas não tem horror a pobre. E nesse dia que eu sofri o acidente, que na verdade foi um blackout, eu acordei um dia e falei, meu, eu não aguento mais esse ritmo de beber café, álcool, trabalhar, farrear e ficar nesse looping eterno. Hoje é só mercado à vista. Por causa do meu perfil, não tem nada contra trade. As pessoas acham que só porque eu parei de fazer trade, elas acham que eu abomino day trade. Não, cara, eu acho que tem gente que tem perfil. Irmão. Meti a camisa da Faria Lima aqui, só pra não tomar comida de rabo do Indec. Boa, velho. Seja muito bem-vindo ao Mapa Mental. Prazerzaço conversar contigo. Porra, animal, eu acompanhei alguns conteúdos de vocês e convidados muito bons. Gostei muito do Stormer, que veio aqui falar sobre estoicismo também. Pô, puta papo mesmo. E eu acho que tem muito a ver com o meu livro que eu escrevi, totalmente maneta. Esse aqui é meu, velho? Inclusive, esse é seu. E vamos sortear mais 5. Ó. Então, comenta aí, sei lá, eu quero, pode ser? Pode ser, pode ser. Fala, eu quero, ou comenta estoicismo, o que você prefere? Tanto faz. E vamos de estoicismo, que é uma palavra só? É. Então vai, estoicismo. Comenta aí, estoicismo, que a editora vai lá, escolhe 5 pessoas e já manda o livro pra sua casa. Animal, show de bola. Aí eu não tenho que ir nos Correios. Então, olha só. Que não funciona. De presente, hein? De presente, sim, hein? Sim. Tenha Pressa de Viver Bem. Nós vamos conversar bastante sobre esse livro e que tem um motivo de ter nascido. Bom, mas vamos desenrolar. Irmão, antes de mais nada, inclusive eu trouxe o meu livro aqui, mas daqui a pouco a gente fala sobre ele também, que eu vou te dar de presente. Tá bom, valeu. Como que surgiu o mercado financeiro na sua vida, cara? Eu sei que você foi um dos pioneiros no que diz respeito à influência no mercado financeiro aqui no Brasil, né? Você com o primo, a galera da velha guarda ali. E como que surgiu o mercado financeiro na tua vida, velho? Cara, foi do nada. Eu tava acho que na quarta ou quinta série da minha escola e teve uma visita pra B3 naquela época, cara. Eu sou de 88. Então minha escola quis mostrar o que era a Bolsa de Valores pra gente. E naquela época ainda era pregão ao vivo, que os caras ficavam em volta de uma roda gritando e tendo infarto. E aí eu era meio nerd, assim, eu era muito estudioso. E eu falei, cara, eu acho que aqui é um lugar que eu posso ter um pouco mais de adrenalina, minha vida pode tomar um caminho um pouco mais radical para um cara muito estudioso que eu era. Você era um cara dedicado aos estudos. Totalmente, cara. Eu estudei no Bandeirantes, nunca peguei uma recuperação no Bandeirantes, passei com facilidade. Entrei com 17 anos na faculdade, nunca peguei uma DP, apesar de ficar mais no bar do que na faculdade. É que a PUC também nem é tão difícil assim. Mas sempre fui um cara que gostei de estudar, então tinha uma base muito sólida. E eu decidi que eu queria ser economista, porque na minha cabeça, para trabalhar no mercado financeiro, eu tinha que ser economista e eu tinha prometido para mim que eu não queria ser pobre. Nunca. Essa é uma frase meio do Caco Antibes, né? Mas não tem horror a pobre. Cada um tem a sua própria ambição, mas a minha ambição era bem alta, assim. Eu falei, eu quero trampar nesse mercado, porque eu sabia que era o mercado que mais movimentava dinheiro no mundo. E eu falei, eu quero participar desse negócio. Então, depois que eu visitei a Bolsa de Valores, eu fiquei fascinado por mercado financeiro. E quando eu me formei no Bandeirantes, não tive outra escolha a não ser fazer economia. Aí não passei na USP, nem na Unicamp por pouco, mas passei na PUC, falei, vai na PUC mesmo. E meti pau lá e
Saí da PUC e já fui direto pro mercado financeiro. Nunca cogitei outra coisa sem ser música. Então, sou baterista profissional, mas também toco guitarra, violão, às vezes canto umas baboseiras aí. Legal. E Mas você chegou a ter banda? Todas. É mesmo, Todas, cara? minha banda, putz, já abriu pra... Naquela época do NX0, Restart. Velho. Eu também já fui músico profissional tocando pra dupla sertaneja, banda de metal. Então, como Que baterista, eu já legal, fiz mano. de tudo o Animal. que dava pra fazer. E já tomei muito calote, inclusive, também. Aí eu percebi que o mercado da música era talvez até mais complexo do que o mercado É financeiro. mesmo? Complexo, cara. Arrancar dinheiro dos caras, porque o mercado financeiro tem um jogo de rasteira, mas é um jogo mais Previsível. previsível. O mercado da música é totalmente corrupto, até onde eu vi. Mas não vou citar nomes aqui. E, cara, você comentou que você não queria ser pobre. Sim. Você teve algum momento de escassez na sua vida? Sim. Nunca tive momento de escassez de, tipo, faltar comida, nem nada. Mas naquela época era permitido bullying. E eu sempre, por estudar nessas escolas muito boas, então eu estudei, na melhor escola de Santo André, aí depois fui pro Bandeirantes, que na época era a melhor escola de São Paulo. E meu pai, ele sempre fez muito esforço para que eu tivesse a melhor educação possível. E aí ele tinha um Voyage totalmente fodido. E aí eu via meus amigos chegando de Audi, BMW, Mercedes, e meu pai chegando de Voyage, porque meu pai não tem ego nenhum. Inclusive, beijo pai, obrigado pela educação que você me deu. E eu via meu pai sendo CLT, se esforçando, ou seja, gastando menos, para que eu tivesse a melhor educação. E aí eu chegava na escola, me zoavam um carro que meu pai tinha, esse tipo de coisa. Então, sempre fui zoado meio que de pobre, e a gente não era pobre. Mas não era normal falar de dinheiro, então eu nem sabia que meu pai tinha dinheiro. Meu pai tava andando de Voyage velho, Por opção. porque ele não tinha ego, nem vaidade, nem orgulho nenhum. Pra ele tanto faz, se levava do ponto A até o ponto B, pra ele tava ok, é mais ou menos uma linha tipo do Barça, assim, sabe? Tá. Tipo, se tiver que andar de metrô, meu pai anda de metrô direto. Então, mas naquela época não se falava tanto de dinheiro, então eu me sentia pobre. E aí eu via meus amigos que às vezes, sei lá, o cara podia ter um Audi A7, mas que era financiado e eu não sabia. Então, na época tinha um tabu para falar sobre dinheiro. E eu tinha essa percepção de que eu era pobre porque me zoavam de pobre, mas não porque eu era. Então, eu prometi pra mim mesmo, falei, vou mudar de vida, porque eu não sabia. Eu era classe média, provavelmente eu devia ser classe média. Quando eu nasci, classe média baixa, e quando meu pai aposentou, classe média alta, porque ele foi subindo no ranking da empresa, que deu um puta de um azar, porque quando ele aposentou e ficou classe média alta, aí eu já tinha saído de casa, aí eu me lasquei, velho. Então eu tinha esse tabu, assim. Mas você se desenvolveu, né? Foi bom, tipo, porque eu falei, vou ter que trilhar meu próprio caminho e vou fazer o que tiver que fazer pra ser rico, não vou aceitar sofrer bullying por ser pobre nem fudendo. E o trading, cara, como que surgiu na tua vida aí? Cara, isso foi estranho, porque eu estudei na PUC, que é o maior, acho que, antro de esquerdalha de iPhone que tem. E durante a minha experiência na faculdade, eu fiz amizade com mais uns 2 ou 3 amigos que falaram, putz, esse negócio não dá certo. O coletivismo, o socialismo, não deu certo em muitos países. E 2 desses meus amigos, que inclusive hoje são meus sócios, já vinham de uma família mais abonada. E eles sabiam que eu manjava muito de Excel, já tinha feito vários cursos de Excel. E eu falei, como a gente não tem muito dinheiro, apesar deles terem dinheiro, vamos fazer trade junto e eu fico com 20% do lucro líquido e eu faço os backtests. Para você ter ideia, antes de fazer o primeiro trade, eu me formei em 2010 em economia. Antes de fazer o primeiro trade, a gente demorou 2 anos só fazendo backtest, estudando o mercado financeiro. Então Caraca, hoje o cara faz um curso de 2 dias e acha que está preparado. A gente ficou 2 anos fazendo backtest
antes de fazer o primeiro trade, começamos pequenininho, fomos ganhando confiança, inclusive da corretora, ao ponto que a gente ficou tão grande e assertivo e acertando muito, que a própria corretora que a gente operava deu uma carta de fiança pra gente poder alavancar mais do que poderia. Então, a gente era muito acertador. E isso day trade, ó? Isso, não, a gente tentou day trade e não conseguia. Naquela época, pouca gente tinha home broker ainda, em 2012. A gente batia a ordem no telefone. Então, queria comprar um contrato de boi, um contrato de milho, tinha que ter na outra ponta uma BRF, uma JBS. A gente começou a ficar realmente grande, assim. Você operava bastante milho, boi? Operava bastante milho e boi. A gente percebeu que dólar a gente não conseguia performar bem, índice mais ou menos, juros, ok, conseguimos ganhar um dinheirinho, porque naquela época também tinha muita corretagem. Então, quando a Clear, eram maiores, quando a Clear zerou corretagem, eu falei, putz, se fosse há 5 anos atrás, a gente ia estar nadando de braçada. E não era o caso. Então, às vezes quando a gente ganhava, a gente perdia uma parte em corretagem, e quando a gente perdia, a gente tinha que pagar a perda mais a corretagem. Então era muito complexo fazer day trade ali em 2013, 2012, 2013. E a gente percebeu que milho, commodities agrícolas em geral, seguiam tendências mais longas. Aí a gente partiu para o swing trade, e a gente percebeu que quanto mais a gente ficava numa tendência, mais dinheiro a gente ganhava. Quanto menos você mexia, melhor era. Tanto que o meu livro chama Buy and Foda-se, que é uma versão do Buy and Hold, porque é tipo, qual versão autoral do Buy and Hold. A versão de doido do Buy and Hold, que é qual empresa que você quer ser sócio, que caso você morrer, você não ficaria preocupado, sabe? Então, tipo, aquela que você compra com mentalidade de sócio. Tem assim. ideia de passar pela prova do tempo. E aí a gente foi operando milho, boi, e esticando cada vez mais o horizonte de tempo. Até que chegou uma hora que a gente estava com muita posição, assim. Muito posicionado em milho, em boi, um pouco em dólar também. Aí veio o Joesley Day. E aí eu perdi 150 mil reais em 1 minuto. E aí eu achei que eu ia ter um treco. Aí eu falei, 150 mil reais, você está falando de que não, ano? Deu um refresh na hora que o mercado abriu. Falei 150 mil reais. De que ano que a gente está falando? Foi 2017. Já era mais grana do que atualmente. Era uma puta grana, assim. Era basicamente o que eu deixava de garantia para poder alavancar e tal. Tive que conversar com o dono da corretora. Tive que vender meu carro para pagar. Porque, eu não sei se vocês sabem, mas quem opera mercado futuro, se você perde hoje, você tem que pagar amanhã. Se você ganha hoje, você recebe amanhã. Então é em D+1. Então eu tive que vender meu carro com deságio, tive que pedir 30 mil reais emprestado pro meu pai para manter as posições, porque eu achei que o mercado estava muito estressado, que não ia se manter. Mas naquele dia eu escrevi, quando eu recuperar esses 150 conto, eu vou para um jogo que não é soma zero. Porque o trade é soma zero. Se eu compro um contrato de dólar e você vende um contrato de dólar e alguém vai ganhar, alguém vai perder. Eu vou ganhar, você vai perder e vice-versa. Eu falei, eu quero ir para um jogo que não é de soma zero, eu quero ir para um jogo de ganha-ganha. E eu falei, putz, sei lá, eu tinha 7, 8 anos de mercado, falei, eu acho que isso está na educação, assim. Está numa população de 210 milhões de brasileiros que não sabem cuidar da grana. Então, você falou que eu fui um dos pioneiros, mas já tinha Primo Rico, Nath Arcuri, já tinha vários expoentes. Eu falei, mas eu acho que eu sou o único roqueiro maluco que já ganhou, perdeu, testou várias coisas. Então eu criei um subnicho dentro das finanças que eu não tinha nenhum competidor claro ali. E você teve muitas experiências, né, cara? De skin the game. Né? Uma montanha russa da porra, assim. Então, eu poderia falar e eu falo até hoje, sem a menor vergonha, que, tipo, foram esses erros, principalmente de alavancagem e de perder o controle da situação, que vai totalmente contra o estoicismo, que me forjaram
a ser um bom investidor hoje e talvez, eu espero, um bom educador. É o que eu tento ser hoje. Assim. E o que você enxergou, cara, quando você começou a galgar esses primeiros passos na educação? O que você enxergou? Quais foram as suas percepções ali? Difícil pra cacete, cara. O brasileiro, ele sempre quer um shortcut, ele sempre quer um atalho. Uhum. Então, por isso que você vê Sportbet crescendo pra cacete, Tigrinho, tudo que promete riqueza fácil, cresce. E a bolsa que vinha indo bem, né, aumentando o número de CPFs e tal, tá perdendo espaço para esse tipo de coisa. Por quê? Porque falta educação financeira. E tem que ser na base, cara, tem que ser na escola. Como eu disse, eu tive a sorte de estudar nas melhores escolas do Brasil e não teve educação financeira. Nem nas melhores, eu imagino, nas que são mais humildes, digamos assim. Então, as pessoas não sabem o que é um juro composto, como renegociar dívida, não sabem a bola de neve, bola de neve não, bola de bosta que pode virar uma dívida, pode escalar de forma exponencial. Acho que vocês estão vendo ao contrário, né? Então é um negócio assim que chega uma hora que fica insustentável. E a galera não é treinada, cara, a se abdicar de um prazer momentâneo para ter um prazer futuro maior e melhor, né, velho? Não. É tudo pra ontem, né? Galera muito imediatista, eu acho. Exato. Essa geração, principalmente. Eu tive a sorte de ter um pai que controlava muito na ponta do lápis tudo que a gente gastava, assim. Então, não sei se vocês lembram, na época, talão de cheque tinha um canhoto aqui, ele anotava tudo. E naquela época, o primeiro computador que ele comprou, o primeiro software que ele instalou foi um software chamado Quicken, que era só para controle de despesa financeira. Então, o meu pai, ele é um cara ele é engenheiro, então muito mais racional do que eu, sou mais impulsivo do que ele. E aprendi bastante com meu pai, porque ele era CLT, e por ser CLT ele sabia o quanto ele ganhava. Então era uma conta de menos. Sim. Tanto que eu vou poupar, na verdade investir, é o tanto que eu ganho, menos o tanto que eu gasto. Quanto menos eu gastar, mais sobra para eu ter tempo. E hoje meu pai, ele trabalha porque ele quer, cara. Então ele atingiu a liberdade financeira sendo CLT. Tem muita gente que fala, não seja CLT, você tem que empreender. No meu caso, por exemplo, a gente tem 70 funcionários, se somar essas duas empresas. Não é todo mundo que tem esse perfil de risco. Meu pai não tem. Meu pai é engenheiro, ele trabalhou 30 anos na empresa que hoje é a Braskem, aí ele se aposentou. Aí ele ficou ocioso, ficou chato. Aí ele falamos, você precisa voltar a trabalhar porque você ainda tá com a cabeça boa. Adivinha em qual empresa que ele tá trabalhando hoje? Braskem. A mesma. Que legal. Então, é um cara que fez uma conta de menos básica, uma subtração. Quanto você ganha, menos quanto você gasta, quanto você investe. Ele já sabia sobre juros compostos e é um cara que trabalha hoje por hobby, basicamente. Assim. Ele tá muito mais tranquilo que eu. Que é aquele lance, né, cara? A liberdade financeira você atinge quando você consegue fazer com que o dinheiro te gere uma receita financeira que banca o teu padrão de vida. Enquanto você está dormindo, se você quiser. Ele poderia. E assim, ele entendeu qual que é o termômetro financeiro dele. Cara, se eu te tirar de receita dos investimentos esse valor X, cara, eu tô aposentado financeiramente. Né? Agora, para uma pessoa que quer ficar escalando cada vez mais o resultado, talvez essa liberdade vai ficar cada vez mais distante. Fica mais distante, fica mais estressante. Então, Exato. eu não durmo tão bem quanto meu pai. Meus sócios, a gente acorda sabendo que tem que pagar 70 folhas salariais ali. Então, mas foi uma escolha que a gente fez. Perfil, né? É perfil de risco diferente. E eu e meu pai, a gente super se respeita. Ele entende que eu tenho meu perfil bem mais arrojado. E ele não. Ele fala, Lucas, com taxa de juros a 15%, para que eu vou sair do CDI? Exato. Com o dinheiro que eu tenho? Não vou para a Bolsa de Valores, nem aposta. Você pode falar a ação mais descontada da Bolsa, não vou. Então, tem que entender o perfil de risco. Aquele negócio que você preenche quando você abre uma conta numa corretora chamada Suitability, é para saber o quão bundão ou quão arrojado você é. Ou para isso que corajoso. Ou quão corajoso você é.
Boa. Então, eu fui bem corajoso porque eu percebia que as pessoas mais ricas que eu, inclusive, convivi no Bandeirantes ali, que chegava de motorista tal, eu ia de busão, fretado tal, mas eu tinha algum tipo de relação com pessoas mais ricas e na PUC também, eu percebi que todos eram empresários, ou seja, tinha que tomar algum nível de risco se quisesse ir para outro patamar. Legal. E eu decidi ir por essa vereda e por isso que eu tenho olheiras até hoje. Por isso que eu não durmo tão bem. Por isso que envelheceu mais rápido. Envelheci mais. Não, mas você tá bem, cara. Envelheci mal. É, o uísque conserva. Ou não, ou te manda pro hospital. A gente vai chegar nisso aí. Vamos chegar, tem aqui depois. Irmão, cara, e essa porrada que você tomou no USA Day te causou algum trauma emocional? Algum? Assim, que você falou, cara... Totalmente, cara. Trade não é pra mim... Eu liguei pro dono da corretora, liguei pro meu pai, liguei pro dono da concessionária, falei, ó, vou vender meu carro, preciso de mais 30 mil. Falei com o dono da corretora para manter a carta de fiança que eu tinha. Você tinha comprado o carro há pouco tempo? O quê? Ah, não, já tava com o carro fazia uns 2 anos, assim. Tá. Mas era o Audi que eu sempre queria ter, assim, então Nossa. foi difícil me desprender. Mas isso tem a ver com o estoicismo também, esse lance de se desprender das paixões, assim. E eu escrevi na minha parede, velho. Falei, quando eu recuperar esses 150 mil reais, eu vou zerar minhas posições e ser um educador financeiro. Porque é um jogo de ganha-ganha. Eu ganho para ensinar, eu posso cobrar para ensinar. O cara aprende e ele também ganha dinheiro. Então eu saí do trade, demorou 1 ano e 1 mês mais ou menos para eu recuperar esses 150 mil. E aí, no dia que eu liguei na corretora, eu falei, ó, zera tudo, vou por outro caminho. Ah, qual caminho? Pô, você é acertador, você mais acerta do que erra. Quando você acerta, você ganha mais do que quando você perde. Você tem um saldo positivo aqui, você tem carta de fiança do dono da corretora. Eu falei, eu quero um jogo ganha-ganha. E eu só consegui achar isso através da educação. E aí eu criei meu canal, exatamente no dia que eu empatei o Joesley Day, que eu sabia que eu tinha ali algum colchão de liquidez. E foi no dia 18 de maio de 2018. Então demorou 1 ano basicamente para recuperar. E demorou 10 meses para eu ganhar o meu primeiro real no YouTube, cara. Eu gravava meus vídeos, eu editava meus vídeos. Era o eu presa. Era eu comigo mesmo, falei, eu não deleguei nada pra ninguém, não me fiz de vítima, falei, tá tudo sob meu controle. Agora sou eu comigo mesmo, vou ajudar pessoas, cara. E demorou 10 meses pra eu começar a monetizar no YouTube. Depois desse 1 ano que você recuperou o dinheiro, Sim. Mais 10 meses para começar a monetizar no YouTube. Durante esses 10 meses só agregando valor, só entregando conteúdo. Só entregando e também gastando menos, né? Porque eu não sabia exatamente se ia ser 1 mês, 10 meses ou 2 anos. Tem gente que demora mais. Tem gente que no primeiro vídeo já bomba, tipo o Eduardo Feldberg, o primo pobre. Sim. No primeiro vídeo Conversei com ele. Ele já emplacou, cara. Comigo não. Comigo foram 10 meses gravando vídeo quase todo dia. Não sabia editar vídeo, aprendi a editar. E fui fazendo com o que eu tinha e sendo resiliente, assim. Eu acho que o que falta hoje para a geração, se eu pudesse dar um conselho, é resiliência. As pessoas estão muito imediatistas, cara. Achando que vai acontecer tudo para ontem. E não é assim, não é assim. Envolve muito esforço. Erros e consertar. E erros pequenos. Se você vai consertando pequenos erros, aí a hora que você acerta, aí vem a porrada gigantesca. Boa. Então foi mais ou menos isso. E hoje você considera que você está recuperado desse baque emocional gerado pela perda? Hoje você investe? Sim. Só investe? Hoje só mercado à vista. Tá. Então só fundos imobiliários, ações, stocks. Tá. Não alavanco mais. Para me blindar. Tem gente que tem um perfil para se alavancar da maneira correta.
Eu não, eu pegava tudo que eu ganhava, realavancava em cima do meu próprio ganho, e aí foi virando uma bola gigantesca. Ao ponto de eu estar alavancado no dia do Joesley Day, eu devia estar alavancado numas 17 ou 20 vezes o meu patrimônio. Então, Tomou muito risco. tomei um puta de um pau ali. E falei, eu não tenho perfil para isso. Talvez eu tenha perfil para ensinar e comprar fundo imobiliário que me gera renda, me ajuda a pagar aluguel, as despesas de casa, tudo mais, e empresas de crescimento para que no futuro talvez eu venda e me aposente. Então, hoje é só mercado à vista. Boa. Por causa do meu perfil, não tenho nada contra trade. As pessoas acham que só porque eu parei de fazer trade, swing trade no caso, e virei um buy and foda-se, elas acham que eu abomino day trade. Não, cara, eu acho que tem gente que tem perfil. Pra saber alavancar, saber a hora de estopar. A minha confiança foi crescendo tanto É isso que eu ia te perguntar, cara. que foi minha pior aliada, assim. Porque eu comecei perdendo no day trade e eu percebi que day trade não era pra mim. Naquela época. Hoje eu nem sei muito bem qual é a dinâmica. Hoje tem tape reading, uns negócios que antes não dava pra você fazer há 10, 15 anos atrás. E com taxa zero, antes não tinha, eram umas taxas Hoje o acesso exorbitantes. E antes você olhava no gráfico ali, entre você ligar pro cara e bater a ordem, demorava pro cara bater a ordem, já tinha passado do seu preço. Então, hoje eu acho que tá menos difícil fazer day trade, não tenho nada contra day trade. Eu acho o swing trade mais fácil. Eu acho commodities agrícolas mais fáceis do que dólar e índice, que é o que todo mundo costuma operar. Mas essa é só a minha vivência dentro das minhas competências e incompetências. Assim. Então, nada contra trade, mas pro meu perfil, acho que eu tenho um perfil bom de empreendedor e um perfil bom para operar mercado à vista, visando basicamente dividendos. Então você atribui essa alavancagem demasiada que você teve a esse excesso de confiança que foi acumulado. Aí você foi só reinvestir. O dono da corretora... Ganância. Eu confundi ganância com ambição, cara. E aí me veio essa frase que eu escrevi, inclusive, na minha parede. Minha parede era inteira riscada porque eu queria olhar para aquilo todo dia, assim. E eu escrevi que ganância envolve atalho. E ambição envolve trabalho. Me veio essa frase na cabeça. Assim. Ó, para aí. Nossa, essa abre aspas. Merece like. Essa não merece like, merece, velho? Eu acordei chateado, tomei uma vodka e me veio essa na cabeça. Eu falei, cara, eu não tô sendo ambicioso. Porque ambicioso eu sempre fui. Tô sendo ganancioso. Eu não gosto mais de fazer trade. Eu gosto do dinheiro que o trade me dava. E aí eu comecei a perder tesão no trade e ficar viciado em dinheiro. E aí eu percebi a diferença entre ambição e ganância. Eu escrevi isso na minha parede e nunca mais esqueci. Então, muito bom, velho. Muito bom. Isso. Ambição envolve trabalho e ganância envolve atalho. Fala pra gente, de onde surgiu o estoicismo na sua vida, cara? Qual foi o momento do choque ali? Porque, até agora, nesse bloco de conversa nossa aqui, você já teve várias reviravoltas, né? Algumas, né? que nem valem Com certeza comentar. teve várias outras. Teve várias outras que acho que seriam inapropriadas. Mas assim, cara, o que um cara hardcore encontrou no estoicismo? O que aconteceu na sua vida? Qual foi o forte impacto emocional que falou, puta, peraí, cara, deixa eu dar uns passos pra trás, velho. Deixa eu ver se dá pra mostrar aqui. Sem mostrar mamilos polêmicos, pra qual câmera que é? Ó, nessa aqui, ó. Esse rasgo aqui foi o que me fez escrever sobre o estoicismo. Por quê? O prefácio é do Bruno Perini. O primeiro cara que eu já tinha ouvido falar sobre Marco Aurélio, Epiteto. Não, o Perini você falou, ele já cita Sêneca. Eu já gravei com ele várias vezes. Beijo, Perini, obrigado por ter feito o prefácio do meu livro. A primeira vez que eu ouvi sobre o estoicismo foi ele falando, e
Tem um amigo que chama Adriano Hadi. Ele trabalhava na XP, inclusive. Aí hoje ele foi morar no Sul, ele virou um estoico raiz, assim. Ele mora no meio do mato, com a família dele, enfim. Ele vive a vida do jeito dele e ele é o cara que mais manja de estoicismo. Aí teve uma vez que a gente saiu pra jantar e ele virou e falou: Pete, você é naturalmente estoico. Você só tem um problema chamado impulsividade. Você é um cara que pensa e faz e às vezes você tem que pensar um pouco mais antes de fazer. Desenvolver mais temperança. Temperança eu acho que é uma boa palavra. E ele virou e falou: se você, todos os dias, ao final do dia, escrever o que você aprendeu naquele dia, ou escrever o que você passou e que te incomodou, só o ato de escrever, de ter um diário, como se fosse um diário estoico, que é o que eu fiz aqui, você vai, e no outro dia você acordar e ler, você vai ver o seu progresso durante... Ele sempre falava pra mim, depois você relê o que você escreveu há uma semana atrás, um mês atrás e um ano atrás. Vai guardando um diário, porque isso vai diminuir a sua impulsividade. E pra mim ele é um guru estoico que eu tive e que sempre que azedava alguma coisa, eu ligava pra ele, falava: Adriano, aconteceu isso, isso e isso. E ele sempre vinha com alguma aula estoica, assim. Pra mim, ele é o cara que mais manja de estoicismo. E é um amigo muito próximo, que é como se fosse um guru estoico. E aí eu comecei a escrever todas as noites. Só que eu tava numa vida de rockstar. Eu tinha acabado de me separar da mãe do meu filho. E aí eu liguei o modo rockstar do tipo, saí toda noite, acordava, me entupia de café. Nunca fui de usar droga, a não ser que você considere o álcool uma droga, que é. E é uma das mais lícita, e é uma das mais perigosas, inclusive porque você consegue comprar, eu consigo comprar dentro do meu prédio, eu consigo comprar álcool. Então a minha vida era café, álcool, farra, trabalho e repeat. Só que quando sono e alimentação. Sono. Não é que eu dormia, mas eu não descansava, porque, pô, quem toma uma garrafa de uísque e uma de vinho por dia, ele não dorme. Por dia? Por dia. Ele não dorme. Ele cai na cama e acorda no dia seguinte. Ressaca não tinha? Fazendo café. Eu fazia Scotch Coffee, que é uma dose de café para uma dose de uísque. Então eu já acordava tomando Scotch Coffee, ia pro escritório, gravava, fazia o que tinha que fazer. Aí depois ou saía com alguém, com alguma mina, ou ia para alguma balada. E aí depois fazia tudo isso. Só que, cara, eu já tô com 37 anos. Quando eu tinha 27, porra, você acorda meio de ressaca? Você corre 5 quilômetros, toma um Gatorade e plau. Quando você tem 37, o corpo já começa a dar alguns sinais de que vai dar pane no sistema. E nesse dia que eu sofri o acidente, que na verdade foi um blackout, meu corpo sempre... Eu acordei um dia e falei, eu não aguento mais esse ritmo de beber café, álcool, trabalhar, farrear e ficar nesse looping eterno. Eu falei, eu acho que o que está mais me prejudicando é o álcool. Então eu acordei e falei, não vou beber. Hoje vai ser café normal e vida que segue. Cara, cortei o álcool naquele dia, era uma segunda-feira. Falei, hoje eu vou trabalhar sóbrio. Minha visão começou a ficar meio deturpada já. O corpo pedindo álcool. Porra, quase 20 anos... Abstinência. Quase 20 anos bebendo igual um Opala, subindo a serra. Bebia mais que um Opala em um... Nessa pegada de garrafas diárias. Diárias. E de fim de semana até um pouco mais, cara. Porque o seu corpo vai acostumando também. Eu acho que eu nunca usei outra droga, ainda bem, senão acho que eu nem estaria aqui. Mas o seu corpo vai acostumando. Então, uma dose de uísque pra mim e nada é a mesma coisa. Sim. Então eu precisava de 5 doses para perceber que eu começava a ficar mais tranquilo, assim, que a minha ansiedade começava a baixar.
E aí nesse dia que eu sofri o acidente, que eu mesmo causei, então não foi um acidente, não foi um negócio que o universo conspirou contra mim, fui eu mesmo no meu modo rockstar, desenfreado. Eu acordei, falei, não vou beber hoje, putz, pra mim chega. Meu corpo já tava dando sinais de que quando eu bebia já não descia tão bem. Falei, chega dessa porra. Já venho de uma família de alcoólatras sucessivos, assim. Falei, eu preciso brecar essa corrente. Bebia, meu pai e minha mãe são os únicos que não bebem. Porque os meus avós bebiam tanto que eles tinham que buscar meus avós no bar. Então eles têm um trauma tão grande. Ou repete padrão ou repudia. Ou pulou uma geração. Como eu não conheci meus avós, porque eles queimaram a largada no álcool e no cigarro. Eu também não fumo. Então, o meu problema era basicamente o álcool. O café, eu já sou ansioso. O café já me deixava mais ansioso. E eu tinha que vir com o álcool para apagar o café e ainda me dar aquela tranquilidade para eu conseguir dormir. Só empilhava. Cara, e isso foi empilhando durante quase 20 anos, porque eu comecei a beber com 16, 17. A gente subornava o cara do bar para ele vender pinga pra gente, por 1,50 na época, e que era o que a gente tinha. E isso se estendeu por 20 anos, até um dia que eu tava na garagem do meu prédio, eu tava na minha casa, minha visão começou a ficar turva e o campo de visão começou a fechar. E eu falei, não vou beber. E aí começou a fechar. E eu moro sozinho, porque eu separei. Eu falei, e se eu tiver um troço aqui em casa? Ninguém vai me ver. Ninguém vai ver, vou morrer aqui. Aí bateu o desespero. Aí eu falei, eu vou pro lugar do meu prédio que tem mais câmera. Que é o próprio mercadinho do meu prédio, onde eu compro comprava os Danone. E aí fui no mercadinho do meu prédio, falei, falei em voz baixa pra mim mesmo. Vou comprar umas cervejas que, se azedar mesmo, eu tomo uma cervejinha e vou vendo se é abstinência mesmo. Cara, fui lá, paguei a cerveja, dei 3 passos, caí. Fiquei convulsionando, segundo o meu porteiro que me viu pela câmera. Fiquei tendo convulsão, um ataque epilético, sei lá qual que é o termo, durante uns 5 minutos, mais ou menos. É o corpo pedindo... Um choque ali, né? Um choque ali, o que é bem comum. Depois eu fui estudar bastante sobre isso. E aí acordei na ambulância. E você caiu em cima do ombro? Ainda bem que eu só caí em cima do ombro, porque se eu caísse com esse tamanho de cabeça no chão do prédio, ia ter que ainda ressarcir o prédio. Caí tudo em cima desse ombro. Esse ombro veio parar aqui atrás da nuca quase, deslocou o ombro. E eu só lembro eu na ambulância, com a minha mão totalmente assim, esmilinguida. E aí fiquei 7 dias na UTI, tentaram colocar meu ombro no lugar, me deram uns sossega-leão justamente para conter a abstinência, que no caso foi diazepam, que é um remédio que eu tomo até hoje, que me tira a ansiedade e tira a vontade de beber. Então até hoje eu estou fazendo um tratamento sério e hoje eu bebo igual um cidadão normal, assim. Então, por exemplo, vai ter aniversário do meu sócio. Porra, eu vou lá, tomo 2 taças de vinho, ou tomo 2 doses de uísque. E seguindo o que meu pai sempre falou, a hora que ele chegou na UTI ali e me viu naquele estado, e ele virou e falou, cara, você tá indo muito rápido na tua vida, você quer resolver sua vida muito rápido. Tanto que eu tenho aqui tatuado na minha mão, Fast Life. Eu sempre tive essa pressa de viver bem, mas eu achava que essa pressa de viver bem tinha tudo a ver com dinheiro. E aí eu percebi que quando eu perdi a saúde, eu falei, dinheiro tá em 3º ou 4º plano, não resolve tudo. Não adianta nada eu ter dinheiro e estar aqui na UTI. Enquanto eu estava na UTI, o velho que estava do meu lado morreu, aí eu vi a família inteira ali naquela situação, e eu com um filho de
que vai fazer 5 anos agora, eu falei, cara, isso aqui tá errado, eu preciso aprender a saber a hora de parar. Porque o problema do alcoólatra não é que ele bebe, as pessoas bebem, né? Nunca bebe e dirija, inclusive. Mas eu tinha um cantil, em cada lugar que eu ia, eu tinha, sabe aqueles cantil de bolso? Sim. Que os velhos usavam no paletó. Eu tinha um no carro, um no escritório, um na minha casa, um no meu estúdio. Em todo lugar eu tinha algum uísque ali. Com uísque. Com uísque. O uísque é o que eu mais gosto. Tá. E o meu pai, ele virou, e ele sempre falou pra mim, quando eu fiz 18 anos, ele falou, ó, eu sei que você é maior de idade, você vai começar a dirigir, você vai ser dono de si mesmo, eu te desejo o melhor, mas nunca me dê trabalho. E ele me falou uma frase que eu nunca esqueci, ele falou, seus avós eram alcoólatras, e você só consegue melhorar aquilo que você consegue medir. Ele falou, não liga o que você beba. Ele falou, só não quero que você beba e dirija, ou que você beba demais a ponto de perder o controle, que foi o que aconteceu. Sim. Porque eu parei de medir. Uma garrafa de uísque, uma de vinho por dia. De dia de semana. De fim de semana ainda deveria ter uma terceira garrafa, que eu nem lembro se existia ou não. Então, eu lembrei dessa frase, só se melhora aquilo que se mede. Então, por exemplo, hoje eu vou sair daqui do podcast e vou numa inauguração do Faustinho, o Faria Limers. Eu conversei com ele numa Expo, cara. Gente boníssima. E aí, o que aconteceu? Eu coloquei eu não tenho problema nenhum em mostrar as minhas fraquezas e como eu tô lidando com isso. Porque todo mundo fala, pra parar de beber, tem que zerar. E eu falo, zerar é mais fácil do que controlar. Aqui cabem 3 doses. E é isso que eu tenho pra hoje. 3 doses, uísque na geladeira, não tem conversa comigo mesmo, não tem exceção. Porque se você abre uma exceção mais do que isso, dá bosta. Eu ia estragar o podcast. Você perde o controle. Você perde o controle. Então, hoje, tá cheio isso daqui, porque eu queria gravar sóbrio com você, queria mostrar como eu tô lidando com a situação e medindo. Aproveitando que eu sou economista, porra, eu medi, eu sei que aqui tem 3 doses de 50 ml. E eu sei que é o máximo que eu posso hoje, porque eu vou ter um evento social que não tem nada a ver com podcast. Isso aqui, por mais que seja um bate-papo, é trampo. A gente tá falando sobre economia, sobre história de vida e tal. Então, eu tô começando a medir tudo, cara. Tudo. O tanto que agora eu, voltando a treinar, tô treinando igual aquelas velhas na hidroginástica. Sabe aquelas velhas que fica na água, levantando uns isopor de fisioterapia. 200 gramas, hidroterapia. Eu tô, tipo, e cara, tô fazendo tudo dentro do que o meu médico passou. Porque um pouco antes de eu falar que eu conseguiria parar de beber do nada, eu fui no meu médico e eu externalizei pra ele. Falei, cara, eu venho de uma geração, de algumas gerações de alcoólatra, e eu quero parar de beber. Ele falou, tá bom, você vai ter que tomar um remédio que chama naltrexona, você vai ter que tomar bupropiona. Ele fez todo um arcabouço ali pra me ajudar. Adivinha o que eu fiz? Mandei ele se lascar. Falei, não, se eu consigo beber uma garrafa de uísque, e sou machão o suficiente, consigo parar a hora que eu quero também. E aí deu 2, 3 dias, não mandei fazer os manipulados dele, não comprei os remédios, falei, eu vou sozinho porque eu sou motherfucker. Orgulho, ego. Orgulho, ego, você acha que você e outra, acho que todo rockstar tem, não que eu seja um rockstar, mas eu sou roqueiro e sei tocar, eu acho que todo mundo tem um pezinho na arte. Artista. Tem um que ali, acho que pra vir a inspiração, o cara acaba abusando de alguma coisa. E eu acho que eu tive sorte de abusar de uma coisa só, nunca misturei com nenhuma outra droga.
E tive pessoas do meu lado ali, então fiquei quase 30 dias no hospital, colocaram meu ombro no lugar, depois operaram meu ombro, aí depois fiquei em rehab na casa dos meus pais, que eu sei que lá não tem álcool. Fiquei cara, sou um pouco ridículo você com 37, 36 na época, 36 anos na casa dos seus pais porque você não consegue se controlar com uma substância. Eu falei, foda-se, não tô nem aí porque as outras pessoas estão pensando, eu preciso... Com você, né? Eu contra eu, e eu preciso estar num ambiente em que o álcool não é acessível. Então... E você também tinha limitação, né? Você precisava de ajuda, né? Precisava de ajuda. O meu pai, cara, ridículo, meu pai tinha que me dar banho, porque esse meu lado esquerdo aqui, inclusive depois que eu fui revisar o livro, que revisaram o meu livro, eu escrevi algumas coisas meio nada a ver, porque eu estava sob efeito de morfina. O meu ombro veio parar aqui atrás. Então, tipo, foi uma cirurgia muito complexa e que deixou uma marca não só física, mas como emocional, assim. Então hoje, cara, toda vez que eu vou beber, seja numa festa, num evento, em lugares pontuais que não tem nada a ver com o trabalho, hoje eu não bebo mais em casa. Então, antes eu chegava em casa, sei lá, cansado do trampo, o iscão ou o vinhão pra dentro assistindo Netflix sozinho. Uhum. Porra, pra quê, velho? O que eu ganho com isso? Então, me deixou uma marca... Isso daqui foi de menos, A cicatriz. essa Tchecoslováquia aqui. Sei lá se a câmera conseguiu pegar ou não. Mas foi um baita rasgo e tiveram que reconstruir meu ombro, tive que fazer fisioterapia, não sei se você já fez isso. Não se lasque a ponto de ter que fazer. Dói pra cacete, é chato pra cacete, mas tem que fazer. Sim. E mesmo assim, faz 5 meses e pouco que isso aconteceu. Ainda não tô 100%. 5 meses e pouco. E o que passou na sua cabeça, o que martelou na sua cabeça durante esses 30 dias de UTI, velho? Que fez você, assim, refletir de uma forma que te gerou essa urgência de, cara, eu preciso mudar pra ontem, né? Escrever. Quando você escreve, e eu escrevo devagar, então, quando eu escrevia, ainda mais com uma mão só, às vezes escrevia no papel, às vezes escrevia no computador, eu escrevia tão devagar que aquilo me fazia refletir sobre as cagadas do passado. E a escrita é um negócio que poucas pessoas fazem. Eu acho que as pessoas hoje em dia estão sendo bombardeadas por inputs. Então, você tem muita informação, você vê que o cara, putz, uma pena, o cara tomou um tiro no pescoço, aí o outro não se importa, aí o outro comemora a morte do outro. Então, a gente tem muito input, muita informação entrando e pouco output, ou seja, a gente coloca pouco para fora o que tem dentro da nossa cabeça. E a hora que eu me vi na UTI com um monte de monitorador, com um monte de coisa na cabeça, fiz eletroencefalograma para ver se eu não era mais doido, não tinha ficado mais doido do que eu já era. Fiz um monte de coisa, falei, cara, se eu ficar aqui igual um vegetal e não tirar nenhum proveito dessa situação, eu sou um bosta. Acho que é o Marco Aurélio, né, que fala que em cada dificuldade... Ou o Marco Aurélio ou a Valesca Popozuda. Que fala que em cada dificuldade reside uma oportunidade. Falei, putz, essa dor no ombro, essas minhas limitações podem ser um gás para eu colocar para fora o que eu aprendi fazendo bosta, assumo a responsabilidade, e para que as pessoas não repitam o mesmo erro que eu. Porque, querendo ou não, eu sou influenciador. Uhum. Então, você nunca mais vai me ver glamorizando o consumo de álcool. Você fazia isso então, antes? assim, eu tô com o cantil aqui, nem sei se eu vou beber ele inteiro. E você fazia isso antes, ou não? Fazia pra cacete. Fazia live tomando uísque no gargalo. Uhum. Me chamavam de... Sabe quem é o cantor Leonardo? Do Leandro Leonardo. Uhum. Cachaceiro pra cacete. Uhum. Aí me chamavam de Leonardo dos investimentos, Johnny Depp dos investimentos, porque cachaçava ao vivo e, falava umas patifaria e tal. E hoje eu vejo isso com... não com vergonha. Eu falei, eu preciso... É um pouco vergonhoso, mas eu preciso transformar
esse tipo de... É vergonha mesmo. Das patifarias que eu fiz no passado, eu preciso me redimir tentando ensinar os outros a não repetir, a errar em outras coisas. Então eu escrevi esse livro, que tem 365 ensinamentos, uma página por dia. E ele nasceu 100% na UTI ou não? Não, fiquei só 7 dias na UTI, e aí depois eu fiquei mais 21 dias no quarto. Mas ele nasceu 100% no hospital? Não, eu vim escrevendo para mim mesmo. Então as primeiras páginas, eu vim escrevendo porque meu amigo estoico falou, escreva que é uma atitude nobre. Só que eu estava escrevendo para mim mesmo. Aí quando veio essa carga emocional gigantesca de eu me lascar, aí eu comecei a escrever com o coração mesmo. E aí a editora me ligou, perguntando se eu estava bem. Eu falei, eu tô bem, tô escrevendo. Ela falou, me manda os manuscritos. Eu já devia estar na página 270 e alguma coisa. É uma página por dia. E aí eu cronometrei o quanto que eu demoraria para ler uma página. E dá 250 palavras por página. Então dá para você ler em 1 minuto por dia durante 365 dias. E é esse exercício proposto. Uma página por dia. Uma página por dia. E acabou. E refletir sobre aquilo que... Dá para ler em 1 minuto por dia. Você deixa na sua cabeceira e 1 minuto por dia você vai ter alguma lição estoica. Então eu peguei muitas frases de Epiteto, de Epicuro, do Marco Aurélio, do Zenão de Sítio, dos maiores estoicos, e também alguns aprendizados meus que eu tirei da dor que eu estava passando. É bonito o livro. Para que as pessoas errem em coisas diferentes. Voltando de novo no meu pai, ele sempre falou que aprender com o erro dos outros é muito mais barato e é muito mais inteligente. Então aprendam com 365 cagadas que eu já fiz aqui e que eu aprendi para errar em outras frentes, assim. Eu falo até um pouco sobre negócios, né? Eu acho que tem tudo a ver, estoicismo e negócios, sobre você ser um pouco mais racional, menos passional. Estoicismo e mercado financeiro, Nossa, seja em qualquer modalidade. Cara. Anda lado a lado, assim. Quando você assume o controle, para de terceirizar suas cagadas, tem tudo a ver, cara, tem tudo a ver. Eu acho que eu comecei a investir melhor, inclusive, investir de forma mais consciente. É isso que eu ia te perguntar agora, cara. No livro você fala sobre viver com urgência e consciência. Fala um pouco mais sobre esse conceito de urgência e consciência. Então, a urgência vem do fato que você vai dar uma morrida, que é exatamente o dia 1, que fala sobre o memento mori, que é lembre-se que você é mortal. Então, eu vejo muita gente procrastinando e isso me deixa muito puto. Porque tem muita gente com potencial procrastinando. Porque hoje, antes você tinha que sair na rua, distribuir currículo, sei lá, você queria mudar um canal na TV, você tinha que levantar do sofá e ir lá na TV e mudar o canal. Hoje em dia é tudo tão simples. Então, por exemplo, esse whisky que está no meu bolso direito, eu chamei no Rappi Turbo, em 10 minutos chegou uma garrafa de whisky na minha casa. Então, hoje está tudo tão fácil e as pessoas estão tão com esse senso de urgência que os dois extremos são ruins. Esquecer que você vai morrer é ruim e o oposto também. Então, não dá para ter equilíbrio sempre na vida. Todo mundo que é muito bem sucedido, em algum momento desequilibrou. Para poder equilibrar depois. Para depois equilibrar. Então, eu vejo muitos coaches falando que você tem que acordar, como é que chama? Quando faz meditar, fazer exercício de respiração, depois ir para academia e depois passear com o seu cachorro e depois fazer um café da manhã para sua namorada e depois você vai para o trabalho e aí no trabalho você vai poder jogar ping-pong e pebolim para se desestressar. Cara, é um pouco mais árduo do que isso, assim. Então, acho que nenhuma coisa... Os extremos são ruins em qualquer coisa, cara. Política, religião, trabalho, principalmente, que é o que eu mais manjo. Não sou um cara religioso, apesar de compactuar com vários valores cristãos.
Eu não sou um cara... Minha família é muito religiosa, eu acho que eu sou um dos menos religiosos. E a filosofia me ajudou bastante, porque muita gente, e eu via muito isso na UTI, apesar de ser um pouco compartimentalizado ali, eu ouvia nos outros leitos as pessoas rezando e tal, e eu super respeito, acho que eu só acho que não pode usar Deus como muleta. E a muleta entre aspas, que eu usei, para mim mesmo veio da filosofia estoica, que não se apaixone, não se apegue. E aqui as pessoas confundem um pouco paixão com amor, né? Se paixão fosse bom, o filme Paixão de Cristo não ia terminar com ele na cruz. Então, paixão é apego, é um negócio ruim, acho que vem do latim sofrimento, alguma coisa assim. Então, eu vejo as pessoas se apegando muito às coisas, e esquecendo das relações interpessoais, de como pode tornar o mundo melhor. Então, sim, eu acharia legal estar agora em Miami tomando caipirinha e sendo, sei lá, jurado de um concurso de biquíni, que eu já fiz isso uma vez, foi excelente. Foi legal, cara. Mas quando eu voltei para casa e fui fazer minha praxis, ou seja, o que eu acho que eu faço bem e ajudar o outro, isso pra mim é priceless, assim, vale mais do que as barras de ouro do Silvio Santos, assim. Então eu busco cada vez mais ajudar os outros, e hoje eu vejo o dinheiro como uma consequência de um trabalho bem feito. Eu acho que uma das vantagens de ter eu ainda não sou totalmente... Pete, você tem liberdade financeira? Ainda não, porque eu ainda sou um pouco impulsivo e às vezes eu gasto com coisas idiotas. Mas eu poderia ser. Só que hoje eu entendo que o dinheiro ele é uma consequência de um trabalho bem feito vezes o número de pessoas que você ajuda. Então, é escalar um trabalho bem feito. E a gente não vive num país tipo, sei lá, o Uruguai, que tem 3 milhões de pessoas, alguma coisa assim. Sim. Só São Paulo deve ter 10 milhões de pessoas. E o Brasil tem 210 alguns uruguais aqui em São Paulo. Então, o mercado está aí e eu quero ajudar o maior número de pessoas, falando principalmente das cagadas que eu fiz, cara. Eu acho que muita gente vem como guru, o expert, o coach, e poucas pessoas falam das falhas. Porque acho que na minha falha, o cara consegue se conectar comigo e falar, putz, acho que eu tô indo no mesmo caminho e vai dar a mesma merda. E aí o cara começa a diminuir o álcool, começa a se exercitar mais, começa a ter hábitos mais saudáveis, então... Isso compactou com o estoicismo também, né, cara? Existe força na vulnerabilidade, velho. Sim, exatamente. Quando você tem consciência dela e você consegue usar do aprendizado que você teve diante dela para poder impactar positivamente a vida de outras pessoas, além da sua, da tomada de consciência que você teve, aí, cara, aí você consegue exercitar um propósito muito foda. Então, quando eu entrei no hospital, eu não podia ver sangue, que eu desmaiava. E na situação que eu tava, com o ombro rasgado, os caras colocando o ombro no lugar, aí o ombro saía do lugar, aí abriam, tinha fragmento de osso, eles tiveram que tirar fragmento de osso de mim. Então, assim, eu não tinha opção de desmaiar de novo. Então eu saí do hospital muito mais forte do que eu entrei. Só que eu não quero que você entre no hospital para aprender essa lição. Se você puder colocar esse negócio na tua cabeceira e perder 1 minuto por dia para aprender com os meus erros. Cara, e é tão simples, não tem nenhuma palavra difícil, assim. Porque se você vai ler Epicuro, por exemplo, filha da putagem, difícil, pode falar isso, difícil pra cacete de ler. Você lê, você fala, sou burro. Epiteto dá pra ir, Marco Aurélio, beleza. Zenão de Sítio, eu acho que tinha mais falas dele que transcreveram. Agora, você pega Epicuro, o professor Denis Xavier também, que é um grande expoente do estoicismo, ele me deu um livro de Epicuro, ele falou, Pete, eu tenho uns livros aqui, qual que você quer? Eu falei, eu quero o mais difícil, eu quero um que me desafie.
Ele me deu um livro de Epicuro, eu falei, desafio de errado. O objetivo atingido ali, né? Realmente desafio. Conseguiu, velho. Então, isso daqui, e eu tentei modernizar para uma época em que tem redes sociais e tal, porque é uma filosofia que surgiu antes de Cristo, e tem que trazer para os dias atuais, falar de rede social, falar de comparação. Hoje eu acho que é um dos piores vícios que a gente pode ter é o da comparação. Uhum. Você começa a seguir todo mundo, aí segue o Pitch, aí acha que o Pitch é bilionário, então eu quero ser bilionário igual o Pitch. Aí começa a seguir o Gui toca o programa bem pra cacete, então quer ser host de programa. Aí segue, a galera da edição, quero ser editor também. Aí segue os caras mais trincados, quero ser trincado. O cara que segue o Cristiano Ronaldo, quer jogar bola igual o cara. Segue o LeBron James. Aí você começa a se comparar, você fala, eu sou um bosta. É porque você compara o palco dos outros com o seu bastidor, velho. Com o seu backstage. Não faz sentido. Não faz, cara. E eu já vi bastante artista no backstage na época que eu tinha banda. É uma patifaria do cacete, cara. Não é nada daquilo que você vê no palco, cara. Não é nada daquilo que você vê no palco. É muito mais difícil do que parece. Por isso que os caras endoidam. Você fala, por que o cara... vamos dar o exemplo do Chester Bennington, do Linkin Park. Por que o cara tira a própria vida? Tudo bem, ali envolvia muita droga e tudo mais. Uma vez eu fui fazer um show, saí de São Paulo, fui pro Rio, toquei no Rio, saí do Rio, fui pra Recife, saí de Recife, fui pra Manaus, voltei de Manaus pra São Paulo. A hora que eu cheguei na minha casa em São Paulo, eu falei, eu não quero mais. Fui pra 3 cidades. Imagina os caras tipo Metallica, que faz turnê mundial, Aerosmith. Não tem como você julgar o cara, velho. Se ele não usar você pega o Axl Rose, né? Axl Rose, o Slash. Eu tenho vários quadros de rockstar na minha casa. Deve ter uns 17 quadros. Cara, Michael Jackson. Como é que o cara, desde os 5 anos trabalhando, consegue aquele nível de pressão e de... Ninguém foi preparado para isso. Tem uma frase do Jim Carrey, que também tá meio biruleibe da cachola ultimamente, que ele fala, eu desejo para todo mundo que tenha sucesso e fama para entender que a felicidade não vem daí. E eu acho que eu consegui relativamente os dois, e eu sei que hoje não vem daí, cara. Acho que a primeira coisa que vem, em primeiro lugar, é a saúde, velho. Tanto física quanto mental. E a mental é mais difícil, né? Porque a física você sabe, se eu fizer tantas repetições disso, tanto disso, você pode contratar um personal. Agora, um psicólogo, um psiquiatra, já entra numa área um pouco mais difíceis de lidar. Você sabe, Pete, que esse programa aqui, o Mapa Mental, ele nasceu com esse objetivo. Porque eu acredito, cara, particularmente, que método é prata, modelo mental é ouro. Não adianta nada você dominar tecnicamente algo, você dominar um método, cara, no detalhinho, se você não tiver um modelo mental para aplicar aquele método com excelência. Então, o método é importante, óbvio, ele tem o seu valor, mas modelo mental, velho, é o que vai fazer a diferença. Cara, eu tava lendo meu próprio livro hoje pela primeira vez, como eu te disse, e eu tô no dia 15, e que fala que a felicidade é fruto da sua excelência. Então, cara, excelência, virtude e colocar tudo, ser minimamente organizado, eu acho que o mapa mental ajuda. O meu pai, como bom engenheiro, ele é rei do mapa mental. Ele faz mapa mental pra mim inclusive, pra me ajudar, porque eu sou totalmente descaralhado, eu saio fazendo o que me aparece na frente. E ele é o rei do mapa mental e ele é um cara que, como eu te disse, foi CLT durante 30 anos, nunca foi tipo CEO, mas, cara, hoje tem uma tranquilidade. Por quê? Porque ele se cercou de um arcabouço mentalmente em que ele conseguiu se proteger ali e montar um patrimônio que hoje ele trabalha, eu trabalho sorrindo, porque ele trabalha porque ele quer, para ocupar a cabeça e para ajudar a empresa e tudo mais. Então,
Quando me falaram quando você me falou que o programa chamava Mapa Mental, eu falei, caralho, é o que meu pai tá me cobrando faz 20 anos. Eu vou lá, vou tomar um esculacho se meu pai me ver. Porque ele é muito bom, cara. Ele realmente... Você manda pra ele, fala, pai, ó, Ó, participei do Mapa Mental. Participei, ainda não sei fazer, tenta fazer aí o meu. Mas é isso, cara, mas eu acho que eu tenho minhas qualidades e tudo é um processo evolutivo, assim, né? Eu nasci um pouco mais bagunçado da cabeça, mas também tenho um pouco mais de somebody love com as pessoas. Acho que todas as pessoas têm qualidades e defeitos e um negócio que por isso que eu não gosto muito de ficar revisando meu livro, meu primeiro livro eu nunca li, por exemplo. Os meus últimos vídeos eu não assisto. Porque senão parece que você fica ruminando coisas que já foram, assim. Então, eu tô tentando ter um pouco mais de, acho que é mindfulness que chama, de estar aqui agora com você. De presença. E depois eu vou ter o evento, mas foda-se o evento, se a gente tiver que ficar gravando aqui 5 horas, que se lasque. Eu tô aqui. Depois daqui com é lá, você, né? depois daqui, vamos fazer uma coisa por vez. E as pessoas mais ansiosas, tipo eu, tem muita dificuldade nisso, de estar no momento presente e tá sendo bombardeado de informação. Eu acho que a primeira atitude que eu tomei que me fez ter uma vida um pouco menos estressante foi não ver mais TV, velho. Por quê? Coisa boa não vende, só o que vende é tragédia. Ligou ali, você vai achar que o mundo tá conspirando contra você, que você é uma vítima do sistema. E acontece essas merdas que acontecem de tiroteio, de gente doente. Que o mundo é só caos, né? Que o mundo é só caos. E, cara, eu saí da minha casa no Tatuapé e vim pra cá e nada aconteceu. Não aconteceu nenhum acidente, não aconteceu nenhuma briga. Eu cheguei aqui bem, fui comprar teu livro, inclusive vamos sortear mais 5 livros aí. Digitar estoicismo, né? Estoicismo aí. Comentários. Fui comprar os livros, fui na livraria, vim aqui, tá tudo bem. Só que aí se você liga a TV, vão falar, bota as imagens pra mim. Vai ter acontecido alguma bosta, né, em algum lugar do mundo. Uhum. Mas 99,9% das pessoas saem pra trabalhar, vão lá, trampam, voltam pra casa em segurança. E essas porcarias sempre aconteceram, só que hoje a gente tem acesso à informação assim, ó. Né? Mas porque você é trouxa e vai atrás da informação. Tira isso da sua vida. Escolhe qual conteúdo você quer assistir. Então, por exemplo, eu falo mais sobre finanças. Que eu acordo, se eu tô tomando café da manhã, por exemplo, eu ligo o quê? Na Bloomberg, para saber sobre finanças. Se eu fosse um cara que tem que ir nos lugares em que um repórter que cobre tragédia, beleza, eu ia ter que tá antenado nisso, mas eu não sou. O YouTube é uma TV seletiva, né? Você procura o que você quer. Era isso que eu ia falar. Hoje você tem a opção. Antes você tinha, sei lá, 7 canais abertos. E você ligava à tarde, eu tava passando programa de culinária, eu tava passando Chaves. Lagoa Azul. E, cara, TV Fama, só besteira, velho. Você era obrigado aquilo. Então, mas a gente tem que viver num país, eu acho que é educado para também conseguir selecionar o que vai ver. Porque eu vejo muito hoje, e o algoritmo é foda também, né? Galera mais jovem, pô, você entra no TikTok, só vê asneira, velho. Nada contra o TikTok. Se o algoritmo entender que você quer saber sobre finanças, ele vai te jogar mais para finanças. Mas a galera mais nova, eu tô sentindo que vai muito no fluxo. Parece que voltou uma geração atrás, assim. Você tem que ver o que tá todo mundo vendo, assim. Então, seleciona o que você tem de input, porque o que você joga para fora no mundo tem muito a ver com o que você absorve, assim. Então, toma cuidado com o que você tá vendo e evite o canal Pitmoney. E, velho, fala uma coisa pra mim. Como que era a relação com teu filho antes e depois desse evento? Cara, mudou. Depois que você... Na verdade, eu nem vi a morte, né? Eu pressenti que ia dar bosta. E
Depois, o meu filho não foi me visitar no hospital, não queria que ele me visse daquela maneira. Mas vendo ele como... sabendo que ele me vê como um herói, porque ele tem 5 anos, então não tem muita distinção, mudou drasticamente. Eu, uma vez, tava no mercado com ele, naqueles carrinhos que tem um carrinho embaixo, que eles vão fingindo que tá dirigindo e tal. E aí passou na frente da seção de bebida e ele apontou, papai, papai. Falei, cara, tá errado isso aqui, velho. E mesmo você sabendo que você tá errado, às vezes você bebe pra esquecer que você tá errado. E depois que eu saí do hospital, eu prometi pra mim mesmo que enquanto eu tiver com meu filho, não existe álcool. 0 álcool. O álcool, em excesso, ele pode te deixar um pouco mais solto e tal, mas ele também pode fazer você perder um pouco da paciência. E filhos testam sua paciência dia sim, dia também. Então ele tá naquela fase de perguntar tudo, de querer saber tudo. Quantos anos ele vai? Ele vai fazer 5 agora. E já tá ligeiro pra caramba, inclusive repetindo as coisas que eu falo. Então tem que tomar cuidado. Às vezes eu tô assistindo um jogo de futebol com meu pai do lado, meu pai falando um monte de palavrão, ele chega na escola, adivinha. Né? Então mudou totalmente a minha conduta e saber que o álcool ou qualquer outro tipo de droga, pode ser cigarro, por exemplo, porra, né? Eu lembro que na época da minha avó, eu ia na casa dela, primeiro que tinha um cheiro de cigarro gigante, uma fumaça que parecia que você estava na casa do Snoop Dogg, e ela fumando um deb, baforando na nossa cara e tipo, foda-se. E eu não quero dar esse exemplo pro meu filho, assim. Eu percebi depois, saindo do hospital principalmente, que eu não conseguia pegar ele no colo, com uma mão só e pegar a mochila dele. Como eu disse, uma das coisas mais humilhantes da minha vida. Eu com 37 anos, meu pai tendo que me dar banho do lado que estava paralisado, até eu fazer a fisioterapia e tudo mais. Então, cara, eu acho que família e amigo, putz, se eu tivesse que colocar numa escala hoje, o dinheiro saiu do top ali, virou consequência e acho que talvez não esteja nem no top. Consequência. Virou consequência e não tá, eu acho que não tá nem no top 5, cara. Eu lembro... Você reorganizou ali as Eu lembro a primeira vez que eu comprei um Audi A5, que foi o que eu tive que vender no Wesley Day, acho que custou uns 200 mil reais mais ou menos. Aí eu dei 100 de entrada e financei os outros 100. Hoje um A5 você não paga 200 mil não. Não, de 300 pra cima. De 300 pra cima. O último que eu comprei que era blindado, tal, porque eu já fui assaltado. Tem essa cara de tonto, aí já fui assaltado 3 vezes. Aí eu comprei um blindado, meu segundo Audi A5 foi blindado. Mas aí, no meu primeiro, que foi tipo, mano, o sonho da minha vida era ter aquele carro que eu achava maravilhoso, coupé, do jeito que eu queria. E dei metade de entrada e financei o resto. Eu lembro que, cara, eu saí da concessionária pra abastecer, eu ainda fazia trade na época. Saí da concessionária, parei no posto pra abastecer. E eu falei, caralho, eu vou ter que pagar 100 mil reais que eu peguei emprestado, né? E vou ter que pagar as parcelas. E, inclusive, eu falo sobre isso no livro. Cara, eu lembro que enquanto abastecia o carro e eu me achando meio fodão e meio preocupado, passou um casal muito simples. O cara tava numa barra forte, sabe aquelas bicicletas, barra forte que não tem nem marcha. O cara passou numa barra forte, a mulher dele tava sentada no cano, não dele, da barra forte. O cara tava sentado no cano da barra forte, a mulher tava sentada no cano da barra forte. Mano, eles estavam rindo, eles pararam no posto, eles estavam se beijando, eles estavam felizes pra caralho numa barra forte. E eu preocupado com uma porra de como que eu ia pagar o restante daquele carro. Você vai aprender, né? Se você for muito... se você abrir sua mente para perceber esses pequenos detalhes assim da vida,
conforme você vai ficando velho, você vai ficando mais observador, Uhum. você fala, meu, pra quê, cara? Pra que eu fiz aquilo? Depois eu consegui pagar o Audi, mas depois eu tive que vender o Audi, porque tava... a oscilação dos trades que eu fazia não estava compatível com o carro que eu estava andando. Uhum. Então eu dei sim um passo maior que a perna naquele momento, porque eu queria mostrar para as outras pessoas que eu tinha status, que eu tinha um carro do caralho, enquanto meus amigos andavam de busão e de metrô. Não querendo humilhar eles, mas querendo me sentir bem, assim. E só Se autoafirmar, né, cara? Eu acho que é uma questão de ego, de vaidade. Uhum. E hoje eu valorizo as coisas simples pra cacete, assim, sabe? Meu filho estudar numa boa escola, aprender a escrever, saber contar até 100 em inglês. Eu acho muito mais legal do que ter Só que olha só que legal, né, uma cara? BMW ou qualquer coisa. Hoje você anda num carro bacana. Ando uma X1 blindada. Legal. Aham, Uma X1 legal. blindada, bacana. E você tem condição de manter esse carro hoje. Tenho. Diferente daquele momento que você estava ali. Porque antes era num jogo soma zero, né? Eu perdia, já teve dia que eu perdi 150 mil reais, como eu te falei. Então hoje, como é um jogo de ganha-ganha, talvez eu não ganhe tanto, mas eu sei que perder eu não vou. Então, hoje Tudo muito depende mais... do momento de vida, entende? Exatamente. Hoje, e outra, uma X1 custa menos do que uma Audi A5. Sim. Mesmo sendo blindada. Então, não quero provar nada para mais ninguém, assim. Eu quero... por mais diferente que eu seja do meu pai, a hora que eu vejo a tranquilidade dele brincando com meu filho, esse fim de semana ele decidiu que ele quer ir pra praia, decidiu hoje. Eu não sei se eu posso ir pra praia. Talvez eu tenha que gravar algum vídeo de alguma publi que eu for fazer. Então, assim, eu acho que conforme o seu padrão, sua receita for crescendo, eu acho que as suas despesas podem crescer percentualmente mais ou menos parecido, mas o ideal seja que ela não cresça tanto quanto as suas receitas. Foi essa fórmula que meu pai usou e é uma fórmula totalmente tosca, que todo mundo que tem um Excel, uma calculadora, consegue desenrolar. Então... E é uma autopercepção também, né, velho? É o que a gente estava falando no começo da nossa conversa. Eu acredito, Pete, e eu até quero a tua visão com relação a isso, eu já alucino qual seja, que a gente precisa encontrar o nosso termômetro financeiro na vida, velho. Um valor financeiro que a gente não se sinta tão confortável de atingir e que não seja tão desafiador a ponto de demandar de uma saúde emocional. É isso. Né? É um termômetro, cara, que é bom pra você, que é diferente do que é bom pra mim. E que é uma linha tênue do cacete, né? Porque o capitalismo maravilhoso, mas ele é maravilhoso inclusive em criar necessidades desnecessárias, né? Então a gente tá bombardeado todo momento, né, cara? Então eu acho que tem a ver com comparação. Você olha pro cara do lado, às vezes você vê uma pessoa um pouco mais simples intelectualmente, por exemplo, você fala, putz, se o cara tá dirigindo uma Porsche, por que eu não posso? Sendo que eu estudei não sei aonde, eu tenho duas empresas que são muito bem sucedidas, por que eu não compro um Porsche Carrera? Então você tem que pensar, cara. Comprar um Porsche Carrera vai desacarretar em um monte de custos que não estão tão visíveis ali. Tipo IPVA, preparado pra ele. IPVA, licenciamento, Seguro. bater o carro, seguro. Se vier uma Brasília e bater no seu Porsche Carrera, o cara provavelmente não vai ter seguro. Manutenção. Manutenção. Então, mas tem coisa que só o tempo ensina. Meu pai tentou me ensinar e nessa parte não funcionou, eu tive que aprender sozinho. E tem coisa que tem que aprender sozinho mesmo. Sei lá de quem que é a frase, mas é fazendo merda que se aduba a vida, né? Só que você tem que tirar um aprendizado disso. Não adianta fazer uma sequência de merda e achar que é bonito. É feio pra cacete. E, velho, essa questão que a gente está trazendo para a mesa aqui é algo que tem relação com lidar com a razão, muito mais do que a emoção. Sim. E isso
a filosofia estoica nos ajuda bastante também, né? O estoicismo ele nos ajuda a usar mais da razão e a não querer controlar aquilo que não está sob nosso controle. Exatamente. O que esse princípio estoico pode ajudar para uma pessoa que quer construir riqueza, patrimônio, aposentadoria através do mercado financeiro? Eu acho que você tem que aprender. Hoje tem muita ferramenta para você se blindar de si mesmo. Então, por exemplo, eu sabia que eu era gastão e eu não sabia, pelo tanto que eu ganhava, em média, e pelo tanto que eu gastava, onde que ia dar. Só que eu sei a fórmula dos juros compostos, o que é racional. O valor futuro igual ao valor presente, abre parênteses, 1 mais I, que é a taxa de juros, fecha parênteses, eleva a N, que é o número de períodos. Essa é a fórmula dos juros compostos. Falei, como que eu posso criar um sistema que não é no Excel, eu já sabia fazer isso, óbvio, um sistema que qualquer um pode usar, porque como eu disse, o dinheiro ele vem depois, é uma consequência, e eu criei um simulador de aposentadoria do Pitmoney. Então, se você digitar simulador.pitmoney.com.br, você vai ver lá do lado esquerdo, você coloca os seus dados, quanto você ganha, seus gastos, e aí ele faz todas as contas quando você quer se aposentar, quantos anos falta para você, ou que você quer se aposentar, chegar na independência financeira. Você preenche lá alguns dados, relaxa, não vamos te ligar, ninguém vai te encher o saco, você preenche lá no simulador, vai dar com quanto você vai se aposentar, dependendo dos seus gastos, quanto tempo de vida você pode usufruir daquele dinheiro antes de morrer, mas a gente não sabe essa parte, mas ele calcula isso para você. Isso é do lado esquerdo do simulador. Ele vai te mostrar se tudo mais constante, para onde você está indo. E do lado direito do simulador, você coloca onde você quer chegar e ele te fala o que você tem que fazer. Então são todas fórmulas dos juros compostos que eu usei para mim no Excel depois que eu fiz essas cagadas, tipo comprar Audi, vender Audi, aí depois ter que pedir dinheiro emprestado do meu pai, aí depois devolver dinheiro pro meu pai, depois arrombar o ombro. Eu construí uma forma racional e free, simulador. Isso que eu pergunto, é gratuito? É gratuito, gratuito. Você coloca seu nome lá. Simulador.pitmoney.com.br. Exatamente. E do lado direito do simulador, ele faz a conta inversa, também usando os juros compostos, que é onde você quer chegar. Então eu quero me aposentar com 5 milhões de reais. Com uma taxa de juros que hoje está em 15, mas que não deve se manter em 15. Então, normalmente o simulador sugere que você use 11% ou alguma coisa assim. Você coloca lá os dados e ele mostra o que você tem que fazer, quanto que você tem que poupar, a porcentagem que você tem que poupar de acordo com quanto você ganha, ou se você tem que aumentar o tanto que você ganha para chegar naquele patamar. Então, eu usei todos essas incógnitas aí da fórmula dos juros compostos para me blindar de mim mesmo, para saber onde que eu vou chegar e para chegar onde eu vou chegar, o que eu tenho que fazer. Então, eu acho que tem tudo a ver com o estoicismo. Eu racionalizei um negócio que me permite não prever o futuro, mas pelo menos tentar minimizar as cagadas. E também, sabendo que eu sou um cara ambicioso, o tanto que eu tenho que trabalhar e com qual afinco e com qual frequência e com quanta inteligência eu vou ter que trabalhar para chegar no meu objetivo. Então, só entrar lá, simulador Pitmoney. Muito bom, muito bom. Eu fiz isso para me proteger e aí depois veio um programador e fez deixou ali um visual bonitinho. Um dash visual. Então, simula lá, printa e cola lá no seu armário do lado do pôster da Britney Spears. Que eu sei que você tem. E, velho, de todos os ensinamentos estoicos que você aderiu para sua vida, todos os princípios e tudo mais, se você pudesse escolher um que você pudesse ensinar para quem está assistindo agora, pra gente aqui, colocar em prática na vida, qual seria e por quê?
É a primeira página do livro. O livro fala sobre... tem a pressa em viver bem e parece contraintuitivo, mas a primeira página fala sobre memento mori. Lembre-se que você é mortal. E isso é muito importante para que você tire essa bunda adiposa do sofá e vá fazer alguma coisa de útil da sua vida, deixe o mundo melhor do que você encontrou. Eu vejo muita procrastinação, cara. A galera... quando eu vejo outras pessoas... a galera fica scrolling assim na tela, vendo só bobagem, bobagem, bobagem. Cara, qual que é a tua função no mundo? E como é que vão lembrar de você no futuro? Então, as pessoas, elas morrem... Pode morrer no anonimato, mas elas morrem como se elas nunca tivessem vivido a própria vida nos seus próprios termos. Então, acho que lembrar que você tem um prazo de validade que você não sabe qual é, ou seja, do momento que você nasceu, ligaram um timer, uma contagem regressiva, que você não sabe de quanto é, cara, por isso que eu tenho pressa de viver bem. Antes eu tinha pressa de ganhar muito dinheiro rápido. Aí, agora, eu tenho pressa de viver bem, porque eu quase morri. Então, depois que você quase morre, você começa a dar um valor para a vida gigantesco, porque eu tava no estacionamento do meu prédio, do nada eu tava numa ambulância. E eu acho que isso veio para mudar completamente a minha visão de mundo. Então, lembre-se que você é mortal. Em algum momento, essa pessoa talvez até que você brigou por bobeira, sabe? Liga, pede desculpa, fala eu te amo para quem você ama. Se a pessoa estiver na bad, você vai lá, estende a mão. Porque, cara, uma hora, por exemplo, eu e você, primeira vez que a gente se vê, a gente virou amigo. Porra, uma hora, ou eu vou carregar teu caixão ou você vai carregar o meu. Então, eu não quero carregar teu caixão falando, puta merda, eu podia ter pedido desculpa, eu poderia ter feito. Mano, você tem que fazer, não deixa pra amanhã. Uma coisa que eu odeio é quando as pessoas postam, voltei pro projeto, vou voltar pro projeto verão, amanhã, porque amanhã é segunda. Não, se hoje é domingo, não vai domingo. É hoje, agora. É hoje, porra. É o que você tem, né, cara? É o que você tem. Você tem ou agora? Só. Eu posso sair, como eu disse, eu vim aqui, achei que ia pegar um puta de um trânsito, achei que não ia dar tempo de comprar os livros pra sortear. Comecei a criar um monte de asneira na minha cabeça e não aconteceu nada. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, cara, tem que viver intensamente e... Com responsabilidade. Mas com responsabilidade, com um mínimo de responsabilidade. Tá? Às vezes tem momentos para extravasar, entendeu? Você não é o Ozzy Osbourne, que consegue usar álcool e drogas e morrer com, sei lá, 80 e poucos anos que ele... É sei lá, 100 mil que consegue chegar. E também não chega muito bem. Sim. E como eu tenho um background muito de rock and roll, eu vi muitos talentos sendo desperdiçados, cara, por achar que é imortal, entendeu? Por achar que, não, isso daqui misturado com aquilo lá não vai dar nada. Putz, cara, eu não misturei nada com nada, eu só bebi. E aí, a hora que eu tentei parar com uma substância, já deu quase uma grande cagada. Então, putz, vai no sapato, mas também não se acomode, assim. Tem que... às vezes você vai desbalancear um pouco mais pro trabalho, ou então, às vezes, nas férias você vai desbalancear um pouco mais pro álcool, ou pro lazer, ou, sei lá, para o que você gosta de fazer, para algum hobby. Eu acho que ter um hobby é muito importante também. Eu, quando estou estressado, antes eu enchia a cara de cachaça, hoje... Você dança zumba hoje? Hoje, não, lamba aeróbica. Hoje eu toco batera
Legal. Então, remontei minha bateria lá, refiz meu estúdio. E quando eu tô estressado, eu descarrego na música, que é um negócio agregador. Apesar de tem gente que acha que baterista não é músico. Então, tente tocar bateria pra você ver. Então, eu tô tentando descontar as minhas frustrações em coisas boas. Tipo, escrever um livro, voltando a ir pra academia, se colocando em situações desconfortáveis. Os estoicos faziam muito isso. Então, às vezes eu tomo banho gelado, faço sauna pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, que é desconfortável. Tinha alguns estoicos que, inclusive, dormiam no chão. Tinha um puta colchão, como sei, mas dormia no chão. Pra entender que, pra mostrar inconscientemente pra sua mente que você é capaz de suportar muitas coisas que parecem insuportáveis, assim. Então, ontem eu estava assistindo até um documentário do Winston Churchill, que eu acho que foi um grande responsável por não negociar nem com Hitler, nem com Mussolini. O cara bateu ali do tipo, meu, estamos lascados, o cara já está dominando a Europa inteira, mas eu não negocio, eu tenho minha ética, vai ser desconfortável, a gente vai perder alguns homens, vai ter gente que vai ter que morar nos metrôs de Londres ali, né, nos subways, por causa dos bombardeios, e a gente vai ter que se sacrificar um pouco aqui para manter a nossa ética e me manter fiel às minhas convicções, assim. Então, putz, o estoicismo, se você for muito a fundo, ele tem muitas lições, assim. E eu tentei reunir as 365 que mais fizeram sentido pra mim. E tá tudo aí, cara. Mas lembra que o tempo tá passando. Então a gente tá gravando ali. Tem um cronômetro ali. Estamos falando já groselha 1h30. E, cara, 1h30 mais de vida. Poderia não estar aqui. E tem que valorizar cada momento, velho. Cada segundo a mais ali é um segundo a menos na minha vida, velho. Exato. Então... Tem que valer a pena, tem que valer a pena, velho. Tem que valer a pena. Você estava falando da batera, cara, e a gente estava até conversando um pouco antes de começar a gravar aqui. Exatamente ontem à noite, eu estava assistindo uma nova temporada do Sem Limites, né, do Chris Hemsworth, né, o Limitless. E o primeiro episódio dessa nova temporada, ele se desafia a tocar bateria num show do Ed Sheeran, que é um amigo pessoal dele. E, cara, o cara nunca tinha tocado. E ali eu vi um nível de complexidade, como você muito bem colocou, bem complexo, de tocar bateria. Legal. Porque você usa os 4 membros, né? Então, os 2 hemisférios, o cérebro, é uma parada muito louca. No começo, inclusive, eu acho que minha mãe me achava um pouco atrasado, assim, tipo, mano, o que tá acontecendo aqui? Mas o cérebro é uma máquina fantástica, assim, porque normalmente, falando de bateria, que é o meu instrumento principal, normalmente seu pé direito vai junto com a mão direita, o seu pé esquerdo nem sabe o que faz, para que serve, ele abre e fecha o chimbal, então você pode tocar com a mão direita abrindo esse pé, você pode tocar com a mão esquerda abrindo esse pé, você pode tocar o bumbo ao mesmo tempo que você toca com a mão direita ou não. Então, essa independência entre os 4 membros que você usa é um negócio que demanda tempo, cara. E eu acho que tudo que vale a pena e que incentiva as pessoas a fazerem coisas boas são coisas difíceis. Se fosse coisa fácil, não tem graça. Então, muita gente pergunta, Pete, lidar com alcoolismo, por exemplo, tá com uma garrafa de uísque, aí no seu bolso agora, não é um puta desafio pra você? Eu falo, é um puta desafio, mas é um puta desafio gostoso, velho. Porque se fosse fácil, mano, eu teria parado no dia seguinte, igual eu falei pro meu médico. Falei, vou parar no dia seguinte porque eu sou eu, cara. E não foi assim que aconteceu. Então, eu acho que os maiores louros, eles vêm dos maiores desafios, assim. Então, é difícil pra cacete. E é aí que reside a beleza do negócio. Eu estar com isso aqui, tomando água com você, e sem suar na mão, sem estar ansioso pelo próprio evento que eu vou ter, próximo evento que eu vou ter. E... Cara, você tá super presente aqui, velho. Eu tô conversando com você aqui, velho. Super presente, velho. Então,
E isso vai ficar marcado na história. Talvez meu filho veja isso daqui a, sei lá, 10 anos, 15 anos. Eu acho que essa é uma das vantagens para quem sabe escolher o que assistir e o que não assistir. Eu assisti 2 episódios antes de vir para cá e eu achei animal. Falei, vim aqui com um puta tesão e nem é no seu bíceps. Apesar de ser, tá bem, ele senta assim, ó, para valorizar o bíceps. Desgraçado. Não, eu vim aqui e falei, que legal, o cara toca o programa mó bem, eu acho que vai ser legal pra cacete. E topei. Também, por 100 mil reais, quem não viria? Né, cara? Pagando bem, que mal tem, né, velho? Irmão, pra gente partir pros finalmente, cara, o papo tá bom demais. Você gosta de filme, de série? Gosto. Gosta? Gosto. Tem algum filme, alguma série que fala, basicamente, sobre tudo que a gente conversou aqui, que você indica e por qual motivo você indica? Cara, eu acho que existem dois tipos de atitude que você tem que tomar, às vezes. Quando tem que tomar uma atitude muito motherfucker, tipo, desconfortável, tipo, por exemplo, eu tenho que demitir alguém da minha empresa, por algum motivo qualquer. Eu assisto Peaky Blinders. Tanto que meu filho chama Tommy por causa do Tommy Shelby. Então eu acho que ali, na série, óbvio que ele é um pouco sobre máfia e tal. Ele é majoritariamente justo, mas os meios são um pouco estranhos. Enfim. Controversos. É um pouco controverso, mas me parece um cara extremamente racional e que não cai no calor do momento tão fácil. E aí, quando tem que ter sangue de barata e tomar decisões motherfuckers, eu acho que até as falas meio que de cor de Peaky Blinders, porque eu já assisti acho que 2 ou 3 vezes. Mas quando eu tenho que tomar, e isso mudou bastante depois do hospital, mudou um pouco mais para essa linha mais good vibes, o que não envolve cannabis nem nada, mas envolve ser um pouco mais compreensível e ter um jogo de cintura maior. Paciente. Mais paciente. Tô assistindo The Chosen. Legal. E tô gostando porque me parece que mostra uma face humana de Jesus que não tá tão explícito na Bíblia. Então, mostra algumas vulnerabilidades dele, inclusive. O que eu acho que aproxima você do homem pra caramba, assim. Eu venho de uma família extremamente católica e eu já vi, no catecismo que eu fiz, cara, eu era o primeiro aluno, acho que eu já li o Novo Testamento umas 2 vezes, ou 3 talvez também. E aí eu comecei a ficar mais velho, aí você começa a ficar meio rebelde e tal, e você não consegue se conectar exatamente com aquele tipo de entidade superior que julga, e que diminui o outro, e que a lei é essa e você tem que seguir, senão você é um herege, sei lá qual que é o termo. E eu acho que essa série The Chosen, ela mostra uma faceta de Jesus que parece estar mais próximo dele, assim, em termos de atitude. Então, hoje eu tendo quando eu me deparo com algum tipo de dificuldade ou de decisão difícil, hoje eu tendo a ir mais pro lado de Jesus do que do Tommy Shelby. Até mais porque meus cartuchos acabaram da minha Golden Gun. Então, eu tendo a ir mais pro lado da conciliação. Eu acho que diminuir o álcool também me ajudou bastante nisso, porque o álcool, ele distorce a realidade, às vezes você cria problemas que nem existem. Então eu tô mais de boa, assim, e tentando não ser aquele crente chato, e nem me considero uma pessoa religiosa, me considero um agnóstico, mas eu, cada vez mais, eu acho que eu compactuo com valores cristãos, assim, via de regra. Não manjo muito das outras religiões, confesso, mas
Eu tô indo mais pro lado de vir aqui contar minhas vulnerabilidades, meus defeitos, porque é bom isso, porque tem muita gente que te joga pra cima, te coloca no pedestal, esperando você escorregar na casca de banana. E como eu atinjo um número razoável de pessoas, como eu mostro as minhas vulnerabilidades logo de cara, desde o primeiro vídeo, em que eu tava tomando, acho que vodka pura, inclusive. Pode jogar a casca de banana, já escorreguei, caí, tá aqui. Literal. Já escorreguei literalmente, então eu tô indo por esse caminho, o caminho da conciliação, do entendimento e... Sabe em que momento você tá, velho? Você é um cara que não é religioso, mas você tá se espiritualizando, que é diferente. Eu acho que Espiritualidade é diferente de religiosidade, velho. Uhum. A religiosidade, normalmente, ela te impõe regras. Uhum. A espiritualidade te faz conectar com um eu interior, te faz, sabe? E é isso criar que eu tô vendo. sua própria... não sua própria religião, né? Mas suas próprias crenças. Consciência. É sobre consciência. Eu acho que é né? isso, cara. E eu acho que você fazer o seu melhor sem necessariamente cobrar ou esperar algo em troca, é o que... Os dias que eu durmo melhor, que eu deito na cama cansado, mas sabendo que eu fiz meu melhor, putz, cara, eu acordo do mesmo jeito que eu dormi, acordo descansado e sabendo que eu fiz meu melhor, pode ter dado errado. Mas ninguém sai de casa falando, hoje eu vou errar pra caralho. Não, todo mundo sai de casa tentando acertar e corrigir. Então os melhores dias são dias como esse, em que eu tenho papo franco com as pessoas e que eu tenho domínio sobre o meu inimigo. Exato. Que anda aqui no meu bolso e que eu vou usar ou não na hora que eu souber que eu tô sob controle e que a quantidade é no máximo aquela. É o seu stop. Meu stop tá aqui. Tá no bolso. Exatamente. E, velho, e livro, além do seu, obviamente, tem algum? Cara, Assim, eu gosto muito da psicologia financeira. Morgan Housel. Cara, eu conheci ele pessoalmente na Expert, velho. Uma vez eu tava com o primo. XP proporcionou isso, inclusive. Bom demais. Uma vez o primo foi visitar lá o escritório da Inside e aí ele falou, agora eu vou ter uma reunião, tem alguma salinha pra eu ficar? Aí a gente pegou uma salinha lá pra ele e aí o primo falou, Pete, é com o Morgan Housel, você quer conhecer ele? Falei, quero. Legal. Aí a gente fez um FaceTime com o Morgan Housel. Que massa, velho. Ele é humildão, né, velho? Humildão, nossa, sensacional, cara. E batemos um papo. E eu acho que é um livro que... Porque normalmente você pode ter fórmula, igual a que eu fiz, o simulador Pit Money e tal, mas se sua cabeça não estiver num lugar, que é o que esse livro propõe, de nada adianta. Você pode ter a fórmula que você quiser na mão. O modelo mental é outro. O modelo mental é o que dita. E tendo um mapa mental, puxando o saco aqui pro seu programa, tendo um mapa mental, eu acho que entendendo como o seu cérebro funciona, a chance de você fazer merda tende a zero. Assim. Então, juntando o racional com o psicológico, sem sombra de dúvida, você vai conseguir atingir a liberdade financeira. Não sei em quanto tempo, mas tem que seguir o plano. É igual um piloto de avião. Você acha que só no clipe do Foo Fighters lá, Learn to Fly, que eles ficam muito loucos e dirigem um avião doidão. Mas, via de regra, o piloto tem um protocolo a seguir. Exato. Então, se você tiver um protocolo, seguir o protocolo e não ficar abrindo muita exceção, porque eu poderia vir a falar aqui, preciso ir no banheiro, ir lá e tomar um escão. Não poderia? Sim. Você não ia perceber. Mas não vou fazer isso, porque eu não vou abrir exceção. Eu tenho meu plano de voo do dia de hoje estabelecido e tem que ter um mínimo de regra, cara, porque senão dá merda. E a gente tá cheio de exemplos de talentos que deram merda. Irmão, gratidão pelo presente, tá aqui, ó. Tamo junto. Lucas Pit Money, Tenha Pressa de Viver Bem. 365 textos de 1 minuto para levar a vida como estoico. Livraço. Você que está assistindo aí tem a chance de levar um desse aí
na faixa, é só comentar estoico, que daí depois o editor, o Pete, a galera dele aí vai sortear e vai mandar direto pro teu endereço. Depois a gente vê essa logística. Mas tá aí, leiam. Inclusive eu quero te entregar o meu, Jogo Interior do Trader. A galera que acompanha aqui já conhece, é um livro que fala sobre gestão emocional e comportamental para traders. Mas, cara... Foi o que me faltou, por que você não escreveu essa Pois porra é, 10 anos atrás, voltado cara? no tempo, né, cara? Mas é um livro que conversa com o ser humano, velho. Nossa mente não tem caixinha, né? Não, excelente. Obrigado aí, pelo obrigado, presente, velho. cara. Irmão, Excelente. gratidão Tamo mais uma junto. vez. Obrigado. Para fechar, faz o seguinte, olha para aquela câmera ali, ó, focada nos seus olhos azuis. Se você não estiver enxergando azul, inclusive, tá errado Tá no seu errado, monitor. E dá um recado final para essa turma aí. O que você pode dizer para essa galera para poder ter uma vida melhor? Cara, eu diria que riqueza sem propósito é um dos piores tipos de pobreza que existe. Aí do nada eu meto uns poetas, uns poesias. Isso aí foi da Gretchen. Fecha aspas. Fecha aspas, André Surak. Eu acho que é mais ou menos por aí, cara. Quando você fica obcecado por dinheiro, parece que ele foge da sua mão, assim. Então você tem que estar obcecado pelo processo de melhoria e o dinheiro é consequência. Então, se você pensa no dinheiro, só pelo dinheiro, às vezes você acaba, inclusive, atropelando os outros, dando rasteira nos outros. Só pelo dinheiro, acontece isso muito, escândalos em Wall Street, na nossa bolsa de valores. Caras que já eram multizilionários, para ganhar mais uma quirelinha, acabam sendo presos. Tipo o Bernie Madoff, esse tipo de coisa. Então, eu acho que se você não tem um propósito, e o meu é de ensinar e tentar fazer com que você não erre os mesmos erros que eu já cometi, para mim, a minha missão já está dada. E é isso. Dinheiro sem propósito é um negócio que não vale a pena. Em alguma hora você vai meter o pé pelas mãos e sentar na pepinola. Senhoras e senhores, essa acho que foi a conversa mais irreverente que a gente teve. Agregou muito valor. Obrigado. E essa foi a conversa com o Lucas Pitmone. Aproveita ao máximo aí, reveja, compartilha, se inscreva no canal, aperta no like e se prepara para o próximo episódio do Mapa Mental. Abraço. Falou, abraço. Valeu. Rocket Trader é uma plataforma inovadora desenvolvida para atender as necessidades dos traders, oferecendo uma experiência de trading com foco em estabilidade, performance e segurança, em versão web e app, sendo compatível com diversos sistemas. Ela garante estabilidade e versatilidade, permitindo que você opere com confiança e flexibilidade. E sabe o que é melhor? Ela é compatível com Android, iOS, Mac e Windows. Faça suas operações serem mais eficientes. Acesse a oportunidade na link da bio do perfil.